Pois bem, irmãos, é uma realidade e um fato inegável. A presença de Deus, ela é real aqui no nosso meio. Podemos perceber isso pela fé de uma forma sem igual. Ele está falando ao nosso coração, nos convidando a nos entregar para Ele na totalidade, mais uma vez através desse momento de culto. Temos a oportunidade, o privilégio de podermos fazer isso, mas Deus ainda tem mais coisas a realizar na sua vida. Esta noite Ele quer te abençoar, esta noite Ele quer transformar o seu ser. De fato, Deus quer fazer algo significativo na sua vida, algo que só Ele pode realizar. Eu convido você a fechar a sua cabeça, convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Vamos orar mais uma vez e colocarmos esse momento diante de Deus, como já está acontecendo, para que você possa, de maneira bem sensível e profunda, única, pessoal, ter um encontro com o Senhor, entender as razões que Ele te trouxe aqui, como nós cantamos, como nós temos ministrado. Deus bondoso, sabemos que não é simplesmente um convite, é um encontro, uma oportunidade única. Pai de amor e Deus de bondade, nessa hora eu rogo pela vida de cada um que aqui está, cada um que o Senhor trouxe, cada um que o Senhor despertou para ouvir a Tua palavra. Deus querido, muitas das vezes estamos na Tua presença feridos, nós estamos tristes, preocupados e até doentes, não só fisicamente, mas a nossa emoção porventura pode estar fragilizada, o nosso coração está abatido, o nosso ser está caído. Deus querido, às vezes há pessoas que nesse momento precisam da ajuda da parte do Senhor, precisam de uma intervenção para que o Senhor possa mudar esse estado. Quem sabe, ó Deus, aqui há pessoas que a alegria murchou, que a esperança ela escureceu, mas todos nessa noite estão tendo contato direto com o Senhor. Estamos ligados a Ti por esta palavra, que é a palavra de vida eterna, que é Jesus Cristo que aqui se encontra. Então, neste momento, nós pedimos que o Senhor possa abençoar toda a vida, curar, restaurar, levantar, satisfazer. Deus querido, que toda distração que às vezes tenta nos levar para longe do Senhor, nos distrair, todo orgulho, toda falta de percepção, ó Pai, que isso possa cair por terra nessa hora. Que todos que vieram aqui para servir ao Senhor, para buscar a Tua presença, todos que vieram te servir e cultuar ao Senhor, agradar a Ti, e cada um que se encontra nessa noite, ó Pai, possa desfrutar dessa oportunidade, desse momento. E na medida que nós colocarmos o nosso sacrifício diante do Senhor como o nosso coração, o nosso ser, que possamos, ó Pai, ser recebidos pelo Senhor através da cruz do Salvador. Ele é quem venceu e pode socorrer todos aqueles que o buscam. Então nós estamos clamando ao Senhor para que o Senhor venha nos ajudar, para que o Senhor venha nos socorrer, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, para que o Senhor possa continuar a cuidar de nós em tempos tão difíceis que temos atravessado. Enche o nosso coração de paz, tranquilidade, retire de nós todo medo, toda ansiedade, todo desespero, todo incômodo. Pai querido, que nessa hora, toda falta de fé e de compreensão, ó Pai, descompreensão, possa cair por terra no nome de Jesus. Que toda aflição, ó Pai, que todo desespero, que toda carnalidade, que todo pecado, ó Pai, oculto, não confessado,
Que nesse instante, ó Pai, possa ser colocado diante do Senhor para que possa haver restauração em todos os sentidos. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço e digo amém. Pois bem, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Os nossos versículos serão do 1 ao 18. Deus tem preparado para nós uma jornada dentro de todo o conteúdo desse livro. Nós vamos procurar entender, claro que através do auxílio do Senhor e da orientação do seu Espírito, para que possamos compreender o que Moisés deixou para nós nesse segundo livro, através desses fatos históricos que falam a respeito de Israel e sua estadia lá no Egito. Que o Senhor ilumine o nosso coração e que possamos ter não só conhecimento e possamos entender tudo aquilo que Deus Ele quer falar conosco através de tudo que vamos estar vendo sobre o livro de Êxodo. E a nossa jornada inicia hoje. Nós vamos partir para essa peregrinação onde que Deus, eu creio, que na medida que entendermos, compreendermos, conhecermos e prosseguirmos, conhecendo as Escrituras dentro desse livro, se você perseverar até o fim, se você se interessar, se você dar lugar para tudo aquilo que Deus vai realizar, eu creio que o Senhor vai te abençoar, Ele vai te enriquecer, Ele vai te edificar, Ele vai amadurecer você diante de tudo que está proposto para nós dentro desse conteúdo. Uma geração forte era o povo do Senhor lá no Egito. O que acontece a nível de introdução? Pois bem, possamos entrar junto com o povo de Israel que foi descrito e escrito por Moisés através desse segundo livro, que é um conjunto escrito por esse autor, que na grande maioria dos estudiosos acreditam e se envergam que de fato foi ele, que nos deixou todo esse conteúdo literário, que é a Torá em hebraico, que compõe os 5 livros da Bíblia. No grego, quer dizer Pentateuco. Esse conjunto de livros tem não só muita importância para nós os cristãos, mas também para os judeus até nos dias de hoje, ortodoxos, da religião judaica e até na religião islâmica. Você possa continuar a entender o seguinte: essa história, ela começa e dá sequência no livro de Gênesis, onde você sabe que partiu a família de Jacó depois daqueles eventos e acontecimentos, onde que José, já no Egito, sendo ele governador, ele manda que buscasse a sua família, que girava em torno ali de 70 pessoas ou 75, não contando a família de José, que ele já estava com seus filhos. Mas naquela época os números exatos não importavam. De repente, para alguém que for ler os eventos que acontecem em Atos escrito dentro da visão do nosso primeiro mártir, que foi Estevão, que narra essa história falando desses números. Mas o mais importante é que o texto quer dizer que essa família de Jacó ali já estava. Você vai prestar atenção e notar comigo que já nas páginas de Êxodo, Israel agora não é tratado simplesmente como o povo hebreu, mas sim como Israel, nome dado a Jacó depois de ter prevalecido, vencido com Deus, perdido para a sua vontade, indo para Canaã, e a partir dali das 12 tribos, esses clãs que nós podemos dizer, que começou com os seus 12 filhos que ele estava,
Agora Deus já está trazendo essa ideia de nação, o povo preparado. E por que a mente de título eu disse um povo forte? Porque é o que nós vamos estar lendo, é um povo forte que se estabeleceu na terra de Gósen, e eles ficaram ali, eles eram pastores de ovelhas, era um lugar específico para eles, porque isso para os egípcios era abominação, mas esse povo multiplicou, esse povo fortaleceu, e inclusive eles prestavam serviço para o povo egípcio, eles se davam bem. E as marcas dessa história e os fatos que eu estou narrando para você é de extrema importância para nós, o reflexo desse povo, a igreja do Senhor nos dias de hoje, porque também hoje a igreja do Senhor, que dá sequência dentro da linha do tempo, é um povo forte, é um povo estabelecido em todo esse Egito, nos 4 cantos, onde nós temos prestado serviço, servindo ao Senhor e sido relevante nessa nação e feito a diferença onde nós estamos, independente da atual situação que nós vivemos. Por quê? O que nós vamos estar entendendo aqui, meus irmãos, é que as coisas podem mudar, e o que nós devemos entender é que por detrás Deus tem um plano para o Senhor, um plano atuante, um plano subsequente, um plano que sempre leva o seu povo a movimentar e viver os propósitos, os planos e o manifestado poder de Deus no nosso tempo, como foi na época do povo da promessa, que começou com Abraão, Isaac e Jacó, como eu falei para você, a partir dos 12 patriarcas. Temos uma nação poderosa, um povo numeroso e forte, que até hoje preenche a terra. Preste bem atenção, esse povo ele é numeroso e forte, e até hoje preenche a terra. Esse povo preenche tanto essa terra, que tem preenchido até mesmo em Caraí de Minas, o povo de Deus. E do versículo 1 ao 7, nós vamos estar lendo agora essa primeira porção, onde nós temos as seguintes informações dentro do texto descorrido aqui, escrito em Êxodo, que significa passagem. Então vamos estar passando agora para a leitura formal desse texto. No primeiro momento, do 1º ao 7º versículo, temos a seguinte informação: estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram, aumentaram, multiplicaram-se e tornaram-se um povo forte e encheram aquela terra. A promessa de Deus se cumprindo. Onde Israel passa, ele preenche aquele lugar. E muito mais do que se reproduzir, eles levavam a presença do Senhor onde estava. E por mais que nós podemos entender, irmãos, que o tempo havia passado, já havia 400 anos mais ou menos que eles estavam lá. Fora a questão de José, que queria que os seus ossos fossem levados para Canaã, e na sequência, se Deus quiser, vamos ver isso, entendeu? Mas todos os irmãos de José, eles estão lá no Egito até nos dias de hoje. Todos os seus outros irmãos provavelmente foram sepultados lá, embalsamados lá, menos José, que foi levado de volta, e Jacó, o pai dessa turma, que pediu que ele fosse enterrado na terra dos seus ancestrais. Como eu falo para os irmãos, eu não sei o que Deus tem para nós. Eu sei que nós estamos na sequência desses fatos. Um povo que Deus tem levado a viver os planos de Deus, mas o sonho que tem, não sei, depois de morto, se isso vai acontecer, é que pelo menos meus ossos voltem lá para a terra da saudade,
um pedaço de chão, onde chamamos de terra de pé junto, onde que também descansa os meus ancestrais, na minha cidade, que se chama Engenheiro Navarro. Mas só Deus sabe. Pois bem, meus irmãos, o que acontece? Provavelmente Moisés escreveu esse livro aproximadamente no ano 1270 a.C. Anos depois, o salmista ele vai nos dizer que não foi só uma questão normal, comum, natural, mas era um plano de Deus que o povo se multiplicasse, porque era a promessa do Senhor. Então hoje nós percebemos esse impasse, essa indiferença, porque Deus ele quer que o seu povo multiplique, que o seu povo preencha a terra, e o que tem feito isso são as outras religiões, inclusive a religião muçulmana, que manda ali, de fato, pessoas da religião em todas as nações, e manda que eles sejam fecundos, que eles tenham filhos lá, que eles desenvolvam a religião lá. O povo de Deus é que começou com isso, e hoje o povo de Deus não tem mais 9, 10, 12 filhos. Hoje tem 2, 3, e muita gente se diz cristã, diz que não quer ter nenhum. Isso é pecado, todo aquele erro. Claro que você pode ter toda uma preparação para ter um ou seus filhos, mas depois de tudo pronto, depois de tudo determinado, depois de tudo realizado, dizer eu não quero ter filhos, e isso não é em prol do reino, o apóstolo Paulo vai dizer, é pecado. Porque também o salmista diz que os filhos do Senhor são nossa herança. Nós não somos ricos porque nós temos poder monetário. Nós somos pessoas riquíssimas porque Deus nos deu filhos. Quantas pessoas queriam engravidar? Quantos homens queriam ser pai e não podem? E a nós Deus nos deu essa graça. E as pessoas têm privado vendo. E te digo mais, nós temos caminhado em dias sombrios, que até aí a morte quer, porventura, ser legalizada. Então, meus irmãos, Deus chamou o seu povo para ser um povo diferente, porque como flecha na mão do guerreiro, que enche as aljavas, assim são os nossos filhos, os filhos da mocidade, eles têm que ser apontados, para que eles possam ir onde nós vamos, para eles poder dar sequência ao povo de Deus. E é diante disso tudo aqui que eu estou falando para você, que Deus tem propósito. Desde que quando Gênesis começou, desde a queda do homem, desde Noé vir construir a arca, sair de novo com os seus filhos, suas noras, Deus fala a mesma coisa: sejam fecundos, preencham a terra, até a chegada de Abraão. É esse ponto que eu estou falando para você. O povo de Israel é visto como uma nação presente onde está. O povo de Israel, ele não só tem as suas características históricas, mas tudo que esse povo realizou até nos dias de hoje, há mais de 2.000 anos atrás, reflete na nossa espiritualidade, porque foi um povo construído e preparado pelo próprio Criador de todas as coisas. Pois bem, irmãos, o Senhor é que sustenta o seu povo. É o Senhor que tem feito a sua igreja multiplicar, um povo forte, um povo que preenche, um povo que vai preencher essa cidade, um povo que de fato vai expressar a presença de Deus aqui, diante de seus pés e suas mãos, naquilo que fala, naquilo que faz. E por mais que o povo já estava ali, provavelmente muito distante de Deus, todo aquele contexto já de idolatria, ou quem sabe até acostumado naquela terra. E o texto de Moisés, dentro desse livro, é riquíssimo porque é passagem. E como eu falei, Deus ele começa a movimentar as coisas, e o próprio salmista também, em outro salmo, vai dizer, anos futuro, que foi o próprio Deus que provocou essa discórdia entre os israelitas e os egípcios. Quando, a partir do momento que se levanta um faraó que já não conhece mais José, um faraó que já não leva em consideração o herói que o Egito teve, que Deus levantou o servo dele. E é claro que na medida do tempo, irmãos, todo aquele que é estrangeiro, quando
eles tentam apagar isso da memória das pessoas. Ou quem sabe o próprio Faraó viu que esse povo estava grande mesmo e que ele representava perigo, porque na região onde ele estava, a terra de Gósen, ali, segundo os historiadores, era um local que era passagem para o Egito. E como eles estavam estabelecidos, e como eles eram um povo numeroso, eles poderiam ali unir forças com as outras nações ali próximas e tentar atacar o Egito. Claro, dentro da especulação histórica. Mas nós devemos levar em consideração também o que a parte divina estava fazendo. Porque esse povo, por mais que eles foram levados para lá, dentro de um momento que Deus usou, a fome na terra, aquele negócio todo que você conhece, eles estavam ali de passagem. A terra deles não era lá. Eles eram de Canaã e Deus falou que depois que acontecesse tudo o que já estava acontecendo, Ele levaria o seu povo de volta. Então, irmãos, às vezes nós estamos acomodados. Às vezes nós pensamos assim, não, meu lugar é aqui. Eu me estabeleci, não. O nosso ponto de vista tem que ser como José, como Jacó, que voltou, entendeu? Seus restos mortais para Canaã, e como Abraão, que nem casa lá na terra de Canaã estabeleceu, mas sim tendas, porque simbolicamente ele entendia que qualquer hora estava partindo. Qualquer hora Deus o levaria. Então é para isso que Deus está nos movimentando, para esse ponto. Nós estamos de passagem. Então não estranhe quando Deus começar a movimentar as coisas e usar isso através do sofrimento, que foi o que começou a ver com Israel. Porque nós estamos de passagem. Por mais que os cristãos hoje estão com uma visão distorcida da realidade, daquilo que é bíblico, mas essa que é a questão. Faça parte desse povo forte que serve ao Senhor aqui em Caraí. E que Deus está movimentando. Um povo numeroso e forte que se multiplica e se espalha. Irmãos, eu tenho total consciência do ministério que Deus me confiou. Eu tenho certeza pela fé que Deus me chamou para propagar essa mensagem, para levar esse evangelho, para estar compartilhando com essas pessoas a palavra dele, porque Deus nos chamou aqui, digo isso em termos pessoal da família pastoral, para crescermos e multiplicarmos aqui. Multiplicarmos no sentido de termos pelo menos filhos na fé. Deus nos chamou para isso. Eu e a minha casa temos convicção do nosso trabalho, do nosso chamado e principalmente da nossa responsabilidade. E você confere isso comigo na Bíblia aqui agora, dos versículos 8 ao 14. Então o novo rei, que não havia conhecido José, se levantou sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso, mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique, aconteça em caso de guerra, une seu inimigo, lute contra nós e vai embora dessa terra, que é o que eu acabei de escrever para vocês. Por isso colocaremos feitores sobre eles para oprimir-os com trabalho forçado. Assim os israelitas construíram para Faraó a cidade de Ramassés e Pitom. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais esse povo se multiplicava. De maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso os egípcios escravizaram os israelitas com mais rigor. Assim lhes amarguravam a vida com serviço pesado, com barro, com tijolos e com todo o tipo de trabalho no campo a fim. Enfim, com todo o serviço forçado a fazer. Olha a primeira estratégia desse faraó. Diante do que eu já descrevi para vocês, ele falou o seguinte: quanto mais trabalho nós colocarmos nas costas deles, eles não vão ter tempo para multiplicar, esse povo está concluindo. Vamos cansar eles. Mas aí a estratégia não funcionou. Quanto mais eles oprimiam o povo de Israel, mais o povo crescia. E aí pela segunda vez ele mudou a tonalidade. Ele falou assim: agora não vai ter aquele tipo mais de serviço e compartilhamento que há entre o povo. Associação, não, agora nós vamos oprimir os mesmos, vamos colocar
continuava a multiplicar. O pessoal estava comendo ferro preparado por esse novo faraó. Mas mesmo assim o povo crescia e aumentava. Irmãos, a igreja é oprimida, é perseguida. Muitas das vezes ela passa até por certas privações, e há outros lugares do mundo, até nos dias de hoje, que o povo do Senhor é escravizado. Mas a semente o sangue dos mártires é semente para multiplicar o povo de Deus. Se nós não temos interesse em multiplicar o povo de Deus, nós fazemos parte da nação errada. Se não passou sobre a sua cabeça, sobre o nosso coração, que eu tenho que multiplicar, não importa o quanto eu estou sendo oprimido, não importa o quanto eu estou sendo perseguido, não importa o quanto eu estou sendo afrontado, não importando o que eu posso perder, eu faço parte do povo errado. Esse povo estava passando, irmãos, por agulhas, mas o povo continuava a multiplicar. E qual seria a resposta para essa pergunta? Porque Deus é vivo. Basta Deus mudar a nossa condição como mudou a condição de Israel. Basta surgir um governo que desconsidera aquilo que o povo de Deus já contribuiu para o próprio Brasil, não vou nem dizer para o mundo, para o Estado, os cristãos evangélicos contribuíram aqui para a própria cidade de Caraí. Basta surgir alguém que não quer mais ter interesse nesses fatos históricos, como houve na época de José. Irmãos de Deus, começa a multiplicar o seu povo, para que se torne cada vez mais forte, cada vez mais relevante no tempo de serviço, para que eles possam ver aquilo que Deus é capaz. O trabalho aumentou, as horas de serviço, o povo agora está sob chicote, sob feitores, e eles continuam, mesmo na escravidão, a ser o povo numeroso de Deus. Nesse ponto, apesar de tudo que estava havendo, Israel demonstra dentro da espiritualidade, em meio ao povo idólatra, ao povo pagão, ao povo cheio de deuses, que nem sabia quem era o Deus de Israel, quem sabe muitos israelitas também, mas Deus estava ali, mesmo diante dos pecados acerca do seu povo, como é conosco, seres humanos, a abençoar o seu povo. Hoje as pessoas, quando se lembram em multiplicar, elas lembram de riqueza, elas lembram de ser próspero no sentido de moeda, de ouro, disso e daquilo. Mas Deus tem muito mais para o seu povo. E basta, irmãos, pararmos de contar essas histórias. Para simplesmente fechar a Bíblia e parar de anunciar isso na nossa própria casa, que o povo se torna escravo. Que o povo fica aí à mercê daqueles que estão como lobos vorazes a aproveitar o povo de Deus. O povo do Senhor perece porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus tem morrido porque eles não têm buscado a fonte da salvação, onde encontra vida e o que é prosperidade de verdade, acima daquilo que é temporal. Lembrando Israel, o povo de Deus no Egito, bastou Deus mudar. Entendeu? A relação entre o povo. Irmãos, basta simplesmente nos posicionar diante daquilo que é moral, diante daquilo que a Bíblia contradiz. Basta você dizer: não, eu só adoro o Deus verdadeiro, comigo não tem um negócio de idolatria, não tem isso, não tem aquilo. Basta você se posicionar na escola, basta você se posicionar na universidade, basta você se posicionar no seu campo de trabalho, basta você se posicionar no meio do seu próprio familiar, e aí a condição muda. Mas também Deus te fortalece. Deus revela em você o poder dele. Deus liberta aqueles que acham que somos escravos, mas pelo contrário, eles são. Nos tornando um povo cada vez mais forte e relevante, não indiferente com aqueles que estão à nossa volta. Mas o povo de Deus, quanto mais oprimido, mais se multiplica. O povo de Deus, quanto mais afrontado, mais Deus abençoa. O povo de Deus, quanto mais passa pela prova, quanto mais rejeitado, quanto mais humilhado, mais Deus engrandece. Quando nós obedecemos ao Senhor, porque somos um povo numeroso, forte, que se multiplica
porque tememos a Deus. Versículos do 15 ao 18. O rei do Egito falou às parteiras, às hebreias, que se achavam em Sifrá e outra em Puá. Quando ajares e as hebreias no parto, e as vires sobre o santo, se for menino, mata, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizesse isso, deixando que a vida dos meninos? As parteiras responderam a Faraó, as mulheres hebreias: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que as parteiras cheguem, já deram a luz. Por isso Deus foi bom para com as parteiras e aumentou o povo, e o povo se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então Faraó ordenou ao seu povo lançar ao rio todos os meninos que nasceram, mas deixem viver as meninas. Irmãos, percebam para você ver o plano terrível de Faraó para tentar dizimar o povo. A Segunda Guerra Mundial que o diga, não é? Eles mandou chamar lá as parteiras e dizer o seguinte: se nascer menino, mata. Se for menina, deixa viver. Naquela época, todo mundo sabe, dentro desse contexto histórico, na linha temporal do momento, o que se valia na época era o homem. Não é isso? Claro, cada um dentro do seu lugar. Então, o que elas fizeram? Deixaram os meninos viver. Deus concordou com a mentira? Jamais. Mas o que Deus levou em consideração foi que elas temeram a Deus. É aquele crente que coloca Deus em primeiro lugar. É aquele cristão que ele está disposto a perder a cabeça, mas não negocia. Entendeu? Não negocia os seus princípios. Aí Faraó mandou chamar. E o que houve? Elas relataram o seguinte, dentro da interrogação: as mulheres hebreias, elas são mais fortes que as mulheres egípcias. Quando nós chegamos lá para fazer o parto, elas já deram a luz, já adiantaram. Entendeu? Já iluminou tudo, a criança nasceu. Então continua tendo a mesma tonalidade. Um povo forte e numeroso, mulheres fortes e vigorosas, cheias de vida. E o que aconteceu? Deus levou em consideração que elas temeram a Deus. Irmãos, hoje há pessoas que simplesmente querem que nós levemos a nossa fé de uma forma bem frágil, bem simples. E por muito menos as pessoas têm ligado. Elas têm a oportunidade de testemunhar. Elas têm a oportunidade até do momento jurídico, de dizer: não, eu temo a Deus, e segundo as Escrituras, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não negocio, isso aqui eu prefiro perder a cabeça. Mas não, elas preferem mentir. Elas preferem se render ao tirano. Muitas pessoas preferem se render à corrupção para lucrar. Preferem render-se, quem sabe, a autoridades corruptas para não perder privilégios. Quem sabe uma bolsa, quem sabe a prestígio na cidade. Esse tipo de consideração. E aí negociam, né? Nós estamos aí no momento que a idolatria corre solta agora. E todo mundo sabe. Não é? Mas muito crente vai negociar. Muito crente, ele, quem sabe, vai vender até o próprio filho. Mas essas mulheres não fizeram isso. E por que elas foram abençoadas? Elas tiveram a própria família. Simplesmente porque elas temeram a Deus. Obedeceram ao Senhor acima de qualquer coisa. Quando aquilo é imoral, quando aquilo vai contra os seus princípios, pode ser a pessoa mais próxima que eu tenho. Pode ser o meu cônjuge. Antes temer a Deus do que as pessoas. É claro que você quer agradar. Se for possível, se não vai em base com a palavra de Deus, não está contra aquilo que eu creio, se não está contra a adoração que eu presto ao Senhor, então é claro, porque não, mas se não tem negócio. Quando tememos ao Senhor, você percebe
que as ameaças continuam, os perigos aparecem, mas Deus ele é bom conosco. Vale a pena servir ao Senhor. O povo foi fortalecido e as mulheres parteiras abençoadas. É claro que a maldade não parou por aí. Ela deu um jeito de cometer carneficina, não foi? E aí Faraó termina aqui no final, de uma forma bem terrível, tentando acabar com o povo de Deus, para que ele não viesse sendo numeroso, vigoroso e abençoar as famílias como Deus havia prometido desde o seu amigo Abraão. Mas como na época de Jesus, quando a estrela brilhou e a luz dos homens se encarnou, e também havia um rei tirano que da mesma forma tentou matar as crianças, como na época de Moisés, como no seu período, que também tentaram assassiná-lo, como tem acontecido hoje, inclusive através de canetada. Deus ele preserva o seu povo. Quando o povo de Deus o tem, Deus abençoa a nação. E o que aconteceu? Jesus não foi morto, não daquela forma. Ele padeceu na cruz, mas ao terceiro dia o rio de vida trouxe vida para todos, inclusive essas crianças que cumpriram o seu propósito muito cedo, deixando esse mundo. Isso tem acontecido até nos dias de hoje, pela sombra e na surdina. Não matarás, é o que a palavra de Deus diz, dentro dos mandamentos que Deus dará ao teu servo. Vale a pena temer a Deus acima de tudo e todos, porque Ele é bom, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de uma vida correndo perigo por causa do Senhor. Não importa o momento, se ele é bom ou ruim, ou se os ventos mudarem, seja a permissão de Deus, seja a vontade do Senhor, mas Deus ele é bom em qualquer situação da sua e da minha vida. Vale a pena temê-lo e ele nos abençoe. Não importa o que os líderes de hoje dizem, não importa a nova maneira e a performance de apresentar uma mensagem, não escrita ou descrita, pela palavra do Senhor. Mas o Senhor, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas vale a pena servir a Deus, morrer temendo Ele, do que desobedecido. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê força se um dia, ou se tivermos a oportunidade, que esse momento chegue específico para mim ou para você. Em qualquer situação, Deus está conosco, a sua mão está sobre nós. Porque com Jesus vivemos, mas com Jesus padecemos. E assim, irmãos, mais do que nunca, como na época de Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos específico, ele dizer, diante de tudo que estava havendo, a perseguição, a dizimação do povo de Deus novamente, agora por Roma naquela época, pelos judaizantes, está entendendo? E Paulo escreve, mas nós somos considerados como ovelhas no matador. Diante de Nero e as loucuras de vários imperadores que surgiram como Faraó, essa figura de um chefe de nação. Mas isso não é triste, irmãos, porque Paulo diz o seguinte: porque nada e nem ninguém, passado, presente e futuro, autoridade, seja ela daqui, do alto, inclusive onde Deus está, ou até debaixo dessa terra, pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, aquele que te amou e te salvou. Amém? Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Nos leve em paz, como nos trouxe, no nome de Jesus.